A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e começa dentro de instantes a 8ª reunião ordinária do mês de março. Hoje a gente conversa com o vereador Júlio Obama Júnior, do PHS, eleito na última quinta-feira como o mais novo segundo secretário da mesa diretora. Vereador, boa tarde. O que essa nova função representa para o senhor? Maurício, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Primeiro, dizer para as pessoas que tem muito trabalho, tanto fora da Câmara quanto dentro da Câmara. Por isso eu me sinto muito honrado e agradecido aos meus companheiros e às minhas companheiras aqui da Câmara que nos elegeram por unanimidade na última quinta-feira o segundo secretário-geral da mesa diretora, o qual a gente pretende contribuir para tornar a Câmara mais popular, para tornar a Câmara mais próxima da sociedade. Vereador, como é que ocorreu esse processo de eleição? O cargo estava vago desde que o vereador Pardal do PTC assumiu o cargo de primeiro secretário da mesa após a saída da vereadora delegada Sheila? É verdade. A vereadora delegada Sheila, que é uma amiga também que nós temos aqui na casa, ela achou por bem, até mesmo por uma questão regimental, deixar a primeira secretaria para poder participar das comissões, inclusive nós participamos juntos da Comissão de Combate à Pedofilia, e a partir do momento que ela deixou a comissão, abriu essa vaga, o vereador Pardal, que também é um grande amigo que nós temos aqui na casa, assumiu a primeira secretaria e nós fomos eleitos na última quinta-feira para poder trabalhar junto com a mesa diretora. Vereador, aí, o primeiro mandato está aqui na Câmara, está responsável aí por 2 comissões, é presidente de 2 comissões, está envolvido em outras 2. Agora também assume essa função, a responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta, é exatamente o contrário daquilo que as pessoas pensam, A gente tem muito trabalho aqui dentro da Câmara. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, ela tem a responsabilidade de dar dinamismo à cidade, então é exatamente esse o nosso papel. A gente vai tentar, inclusive, honrar a todos aqueles que passaram já por esse cargo, para poder estar ao lado do nosso presidente, ao lado dos vereadores, transformando o Juiz de Fora. Júlio Obama Júnior, vereador pelo PHS, obrigado pela sua participação. A partir de agora você fica com a 8ª reunião ordinária do mês de março, lembrando que logo depois da reunião ordinária, às 7 da noite, você também acompanha ao vivo, aqui pela JF TV Câmara, a audiência pública que vai falar sobre autismo. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, convido o nosso secretário, vereador Pardal, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador presidente em exercício Zé Márcio Garotinho. Muito boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assistem pela TV Câmara e Rádio Câmara também nos ouvem, e as pessoas que nos presenciam aqui, marcam presença nessa casa, servidores da casa, muito boa tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador Betão. Presente. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereador segundo secretário da mesa diretora dessa casa, vereador Júlio Obama Júnior. Presente, querido secretário. Vereador Pardal, presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Rodrigo Matos. Vereadora delegada Sheila. E vereador Vanso Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Solicito nosso secretário, vereador Pardal, que proceda a leitura da correspondência. Ofício 2555-2018, Secretaria de Governo, encaminhada a essa casa, assinada pelo secretário de Governo José Soter de Figueiredo Neto. Encaminhamos a Vossa Senhoria o documento supra-referenciado, o qual encaminha o relatório detalhado do terceiro quadrimestre
de 2017 da Secretaria de Saúde. Lida a correspondência, senhor presidente. Lida a correspondência, solicito ao nosso secretário, vereador Pardal, leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal solicita a realização de patrulhamento da rua Américo Mosato, no bairro Recanto dos Lagos. Ainda do vereador Pardal, solicita a realização da operação Tapa Buracos ao longo da rua Josué de Queiroz, no bairro Santa Terezinha. Ainda do vereador Pardal, solicita a realização de poda das árvores em frente ao número 524, na rua Padre Café, bairro São Mateus. Ainda do mesmo vereador Pardal, solicita a realização da poda de árvore em frente ao número 85, na rua Doutor José Barbosa, também no bairro São Mateus. Ainda requerimento do vereador Pardal, solicita a realização de poda de árvore ao lado do número 1025, na rua Ladeira Alexandre Leonel, no bairro São Mateus. Ainda do mesmo vereador Pardal, solicita a realização do reforço da pintura em toda a sinalização de trânsito horizontal no bairro Vale do Ipê. Ainda do mesmo vereador Pardal, solicita a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro São Pedro. Ainda do mesmo vereador Pardal, solicita a realização da operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Portal da Torre. Ainda requerimento do vereador Pardal, solicita a realização de capina e limpeza em todo o bairro Tupã. Ainda do mesmo vereador Pardal, operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Tupã. Ainda vereador Pardal, solicita a realização de capina e limpeza ao longo da rua Antônio Bento Vasconcelos, no bairro Previdenciários. Ainda requerimentos agora do vereador doutor José Mansueto Fiorilo. O doutor Fiorilo em caráter de urgência à Secretaria de Obras para providenciar a instalação de corrimão na escada da praça localizada na rua Cátia Manfroy, no bairro Boa Vista. Ainda requerimento do doutor Fiorilo, também solicitando à Secretaria de Obras, repare uma boca de lobo quebrada em frente ao número 320, na rua Antônio Altaf, no bairro Cascatinha. Ainda requerimento do vereador doutor Fiorilo, solicitando à Cetra que revitalize a sinalização horizontal e vertical de trânsito nas ruas Porto das Flores e rua Ibitiguaia, no bairro de Santa Luzia. Ainda a título de requerimento do doutor Fiorilo, também em caráter de urgência, sinalização horizontal e vertical de trânsito também nas ruas Ibitiguaia e Avenida Santa Luzia, em frente à Praça Alcide José Machado, no bairro Santa Luzia. Ainda a título de requerimento do vereador Fiorilo, que seja feito através da Secretaria de Obras, o acionamento da operação tapa-buraco da rua Ingrácia Pinheiro, 145 e 169, bairro Santa Luzia. Agora, requerimento do vereador Aparecido Reis Miguel de Oliveira, o vereador Cido Reis, solicita capina e limpeza do campo do bairro Santa Rita. Ainda requerimento do vereador Cido Reis, solicita capina e limpeza no bairro do Campo Progresso. Do mesmo vereador Cido Reis, solicitação da retirada de entulho no bairro Linhares. Ainda do vereador Cido Reis, serviço de tapa-buracos e encapeamento no bairro Grajaú. Mesmo vereador Cido Reis, solicitação de patrulhamento e escolhe na estrada de Caeté. Ainda requerimentos agora do vereador doutor Antônio Sande Aguiar, doutor Antônio Aguiar, solicitação de capina e limpeza na travessa que fica ao lado, na Avenida Rio Branco, 1220, no bairro Centro. Ainda do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitação de drenagem de água, em frente ao número 1220, na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Juiz de Fora. Ainda requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitação de guardas municipais, com a finalidade de coibir o tráfico de drogas próximo à Banca Pioneira, Parque Alves, no bairro Centro de Juiz de Fora. Ainda a título de requerimento, vereador André Luiz Gomes Mariano, vereador André Mariano, solicitando serviço de capina e limpeza nas ruas, na rua João Magalhães Beraldo, na Mansões Bom Pastor. Ainda requerimento do vereador José Márcio Lopes Guedes, o vereador Zé Márcio Garotinho, solicitando a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Nicolau Ibrahim Arbex, no bairro Encosta do Sol. Ainda requerimento do vereador Zé Márcio Garotinho, que se faça uma reforma na ponte de estrada da Fazenda Vargem Grande, em Varginha.
Agora, requerimento do vereador doutor Adriano Miranda de Souza, doutor Adriano Miranda, solicitando capina e limpeza no bairro Costa Carvalho. Ainda requerimento do vereador doutor Adriano Miranda, recapeamento das asfalto no bairro Grajaú, do mesmo vereador Adriano Miranda, solicitando patrulhamento no distrito de Rosário de Minas. Ainda requerimento do vereador João Francisco Condel, João Coteca, solicitando mudança de sentido de via na Avenida Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, no bairro Nova Era 2. Ainda a título de requerimento do vereador João Coteca, operação tapa-buraco na rua Nilo Peçanha, no bairro Santa Cruz. Ainda a título de requerimento do vereador João Coteca, operação tapa-buraco na rua Monsenhor Francisco de Paula Salgado, no bairro São Judas Tadeu. Ainda requerimento do vereador João Coteca, solicitando capina e limpeza na rua, em toda a extensão da rua Lourenço José Brion, no bairro Santa Cruz. Ainda a título de requerimento do vereador João Coteca, operação tapa-buracos na rua Avenida Luiz Gonzaga Meroto, na rua principal de Caeté. Ainda requerimento do vereador João Coteca, solicitando capina e limpeza em terreno este, na esquina das ruas Marina Cândido de Jesus com Maria Joaquina da Mota, no bairro Santa Cruz. Agora, requerimento do vereador João Kennedy Ribeiro, vereador Kennedy Ribeiro, solicita a limpeza da Boca de Lobo na rua Custódio Rezende Bastos, próximo ao número 130, no bairro Jardim dos Alfineiros. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, operação tapa-buraco na Avenida Manuel Vaz de Magalhães, no bairro Bosque do Imperador. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicita roçada, capina e limpeza no córrego localizado na Avenida Pedro Henrique Klambeck, no bairro São Pedro. Ainda requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicita o serviço de capina e limpeza na rua José Lourenço Kelmer, no bairro São Pedro. Agora, requerimento do vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira, solicitando a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua São Tarcísio, entre os números 130 e 230, no bairro São Tarcísio. Ainda a título de requerimento, vereador Marlon Siqueira, realização de manutenção ou reforma da passarela Pinguela, localizada sobre o córrego São Pedro, em frente ao supermercado ali existente na Avenida Pedro Klambeck. Também a título de requerimento, vereador Marlon Siqueira, realização de limpeza na travessa da Avenida Senhor dos Passos, passarela Pinguela, localizada sobre o córrego São Pedro, em frente ao supermercado ali existente na Avenida Pedro Henrique Klambeck. Você acha que merece? Ainda a título de requerimento, vereador Marlon Siqueira, solicitando a realização de pavimentação da entrada comum dos moradores, na Avenida Senhor dos Passos, 1206, no bairro São Pedro. Agora, requerimento do vereador, segundo secretário da mesa diretora dessa casa, vereador Júlio Francisco de Oliveira, o vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Silvio Romero, próximo ao número 77, no bairro Centenário. Ainda requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Alves Júnior, também no bairro Centenário. Requerimentos ainda do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Alves Júnior, no bairro Centenário. Do mesmo vereador Júlio Obama Júnior, poda de árvore na rua Paissandu, no bairro Centenário. Ainda requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Antônio Tristão, no bairro Bandeirantes. Ainda requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Laurindo Nocelli, no bairro Bandeirantes. Ainda a título de requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Domingos Lopes, número 599, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda a título de requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Domingos Lopes, 434, bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda do vereador Júlio Obama Júnior, operação tapa-buraco na rua Bernardo Guimarães, próximo ao número 20, no bairro Manuel Honório. Ainda a título de requerimento do vereador Júlio Obama Júnior, restauração da calçada na rua Bernardo Guimarães, em frente ao número 20, no bairro Manuel Honório. Ainda a título de requerimento da vereadora doutora delegada Sheila Aparecida de Melo Oliveira, solicitando área de lazer na rua Raimundo Cravo, no bairro Parque Independência. Da mesma vereadora delegada Sheila, pavimentação asfáltica da rua Camilo Guedes, em Valadares. Da mesma vereadora delegada Sheila, pavimentação asfáltica na rua Maria Cecília Rodrigues, em Valadares. Ainda a título de requerimento, vereadora delegada Sheila de Oliveira,
pavimentação asfáltica na rua Misael Ricardo Pereira, em Valadares. Ainda a títulos de requerimento da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica na rua Professor Euclides dos Reis, em Valadares. Da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando Boca de Lobo na rua Coronel Vidal, número 615, no bairro Industrial. Ainda a títulos de requerimento da vereadora delegada Sheila, capina na rua Alcides Lopes dos Reis, também em Valadares. Da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando o serviço de capina na rua Coronel Vidal, no bairro Industrial. Ainda requerimento da vereadora doutora delegada Sheila, solicitando o serviço de capina na rua Manuel José de Paula, no bairro Grama. Ainda a título de requerimento, solicitado pela vereadora delegada Sheila, patrolagem na rua Francisco Romanelli Júnior, no bairro Mariano Procópio. Ainda a títulos de requerimento da vereadora delegada Sheila, patrolagem na rua Maestro Gustavo Ren, bairro Mariano Procópio. E, finalmente, ainda requerimento da vereadora delegada Sheila, tapa-buraco na rua José de Paula, no bairro Grama. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados. Solicito leitura das moções. Moção de aplauso, senhor presidente, vereador Zé Márcio Garotinho, apresentada pelo vereador Sargento Melo Casal, ao policial militar cabo Luiz Fernando Lemos Silveira. Lida a moção, senhor presidente. A moção está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovada. Solicito leitura do projeto de lei. Projeto de lei este, apresentado pelo vereador Kennedy Ribeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que realizam a arrecadação de doações financeiras através da modalidade, abre aspas, troco solidário, fecha aspas, e ou campanhas similares, prestarem informações ao público. Lido o projeto de lei e todas as proposições, senhor presidente. Lido o projeto de lei, que será encaminhada às comissões competentes. Passamos para a fase de uso da tribuna para os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Fiorilo, por até 5 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, as pessoas que nos assistem em casa, pela TV Câmara e Rádio Câmara. Senhor presidente, eu me vi compelido a subir essa tribuna de forma que está sendo colocado nosso projeto aí na mídia. E não é verdade o que está sendo dito. E eu sinto a necessidade de vir aqui falar a respeito disso. Eu preparei, eu não vou me cansar de falar sobre esse projeto tão polêmico, né? Nós tivemos uma reunião tumultuada aqui há poucos dias. Então, eu fiz fiz uma apresentação em PowerPoint para que o pessoal possa acompanhar de casa, linha por linha, daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Para as pessoas depois tirarem suas conclusões, né? Propositadamente, nós deixamos o projeto para ser votado mais para frente, para que as pessoas tivessem tempo de acompanhar isso, para a gente não fazer nada, assim, digamos, às escuras. Então, todo mundo tem tempo para ver o que nós estamos propondo aqui. Então, senhores vereadores, o senhor podia acompanhar aqui no telão o projeto de lei substitutivo 1 de 2017. O outro, por favor. Então, olha bem, as pessoas que estão em casa podem ler com tranquilidade, com facilidade, para entender o que nós estamos propondo aqui. E tiver alguma dúvida, podem nos questionar, podem nos mandar e-mail, podem entrar no Facebook, etc., e para conversar com a gente. Esta lei dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial de criança e adolescentes, com a denominação Infância Sem Pornografia, no âmbito do município de Juiz de Fora. Eu optei por fazer uma apresentação assim, porque as pessoas, a gente falando, as pessoas às vezes não acompanham, mas tendo um texto escrito, as pessoas acho que entendem melhor aquilo que nós estamos fazendo aqui e estamos propondo. Próximo. O artigo 2º incumbe à família criar e educar seus filhos, crianças e adolescentes, em consonância com o artigo 229 da Constituição Federal,
e artigo 1634 do Código Civil. O parágrafo primeiro, que é um parágrafo 1, depois em votação, em terceira votação, a gente vai fazer uma correção de redação. Os pais ou responsáveis têm o direito de educar seus filhos menores de acordo com suas convicções religiosas e éticas, em consonância com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, achei importante falar desse jeito, porque a gente vai falando e depois fala, e as pessoas não têm tempo de memorizar e de analisar, raciocinar aquilo que está sendo dito. Então, ali fica muito claro para as pessoas em casa, os pais e as mães de famílias acompanharem. Próximo. O artigo 3º, os serviços públicos e os eventos apoiados pelo poder público municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a material contendo pornografia infantil. Então, esse artigo é um artigo que nos preocupou, nós colocamos ele, porque o poder público tem que se preocupar com isso. Quando for contratar qualquer serviço, isso tem que ser respeitado também. O próximo, por favor. Parágrafo único. Considera-se pornografia infantil o que está definido no protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgado pelo Decreto número 5.007, de 8 de 3 de 2004, a linha C do artigo 2, e na Lei Federal número 11.829, de 25 de 11 de 2008, o artigo 241-E. Olha bem, nós aqui não tivemos a preocupação de nem definir pornografia, como se o vereador Fiorilo ou a Câmara Municipal, se por acaso o projeto for aprovado, que nós definimos o que é pornografia. Não estamos definindo o que é pornografia. A pornografia está definida por lei. Então, está ali na lei, tudo certinho, não tem problema nenhum. Não, eu estou dizendo que isso é pornografia, aquilo não é pornografia. Está estabelecido em lei. Próximo. Ao contratar serviço, outra coisa também importante, serviço público. Ao contratar serviços ou adquirir produtos de qualquer natureza, bem como apoiar eventos ou espetáculos ou propagandas de rádio, televisão ou redes sociais, a administração direta ou indireta do município fará constar cláusula obrigatória de respeito ao disposto nesta lei pelo contratado, apoiado ou beneficiado. Isso aí está em lei, o projeto, para alguns o projeto é inócuo, sendo inócuo não tem que preocupar com o projeto, mas isso aí também está em lei, tranquilo, sem problema. Próxima prorrogação, senhor. Próximo. A violação, artigo 5º, a violação ao disposto nesta lei implicará em penalidade prevista na Lei Federal, que é o ECA, né? 8.069 de 1970, o Estatuto da Criança e Adolescente, com suas alterações e demais combinações legais. Não estamos aqui, nenhum vereador, e a Câmara Municipal não está estabelecendo penalidade. Também é uma coisa que já está prevista em lei. Parágrafo único, o servidor público municipal que no exercício de seu cargo ou função fizer uso de material mencionado no capítulo do artigo 3º dessa lei, como amparo em previsão legal, para tanto, não cometerá ato faltoso passivo de punição por esta lei. Aqui foi colocado, senhor presidente, o seguinte: por acaso um funcionário público fez uma matéria, qualquer coisa, teve contato com uma criança, um adolescente, e um pai ou uma mãe foi lá achando que aquilo é pornografia. Se aquilo tiver embasado em lei, por exemplo, se um professor tem um material do MEC, o cara pode lá reclamar do jeito que ele quiser, ele está amparado por lei, não vai ser punido de jeito nenhum, porque isso é colocado para ele fazer com toda a legalidade. Próximo. E essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Palácio Barbosa Lima, 24 de novembro de 2017, José Mansueto Filho Zezito, vereador PTC. Um professor me perguntou, então, que não poderia mais falar sobre as esculturas, fotografias, pinturas da época da antiga Grécia, romana e etc. egípcia. Eu falei, não, quem falou isso? Não existe nada disso. Não vamos poder mais falar sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino. O que é que eu fiz? Coloquei uns slides aqui para mostrar que o que nós estamos mostrando aqui não é pornografia, está nos livros de história, está nos livros de ciências e é para ser usado e falado mesmo. Né? Primeiro, por favor. Por exemplo, aí nós temos duas esculturas aí, uma cópia romana, está na Nápoles, a outra no Museu de Louvre. Isso aí é cultura. Isso aí não é pornografia.
Está nos livros para ensinar para as crianças, mostrar o que aconteceu com os nossos antepassados, né? A história da nossa humanidade. Próximo. Mostrando isso aí, está lá no Vaticano, no Museu do Vaticano. Não tem nenhuma conotação aí de pornografia, né? É isso que nós estamos propondo aqui. Pode falar de tudo em sala de aula, em qualquer lugar, no consultório médico, lá na UPA de Santa Luzia, lá de São Pedro, no consultório da psicóloga, da fonoaudióloga, para todo mundo. Próximo. Aí nós estamos mostrando aqui Atenas, na Grécia, outra escultura. Próximo. Aí, ó, a escultura egípcia. Onde é que tem pornografia? Nenhuma, né? Próximo. Mostrando aí o sistema reprodutor masculino, testículo, né, pênis, epidídimo, uretra. Como é que... Não vou ficar aqui falando sobre reprodução, que não é essa a finalidade do projeto, né? Mas isso aí tem que ser explicado, como é que acontece uma relação sexual, como é que dá origem a um embrião, como é que cresce uma criança dentro do útero da mãe, e etc. Próximo. Aí mostrando um aparelho reprodutor feminino, tem útero, tem vagina, tem vulva, tem ânus e um monte de coisa, ovário, trompa, e etc. Isso tem que ser ensinado em sala de aula. Isso não pode deixar de ser ensinado. Isso aí é ciência, né? Aliás, outro dia me expressei mal aqui, a ciência não muda. A ciência muda. Eu quis dizer, no contexto que o que está sendo mostrado hoje foi mostrado há 50 anos atrás. Não foi mudado. Ciência muda, sim, lógico. Próximo. Mostrando de outro ângulo uma dissecção de uma fotografia, mostrando o útero ali, a vagina, o colo do útero, aquele buraquinho ali, o ovário dos lados, a trompa, onde o óvulo cai, é encaminhado da trompa até o útero, onde ali vai ser, aliás, o óvulo, junto com o espermatozoide, que já virou um óvulo, né? Óvulo, com o espermatozoide vai virar um ovo. Próximo. Aí mostrando o toque retal, como nós já vimos aqui, um exame de toque retal, como é que ele é feito, mostrando de novo ali o aparelho genital masculino. Próximo. Ali o desenvolvimento físico dos homens, desde criancinha, crescimento dos pelos, dos órgãos genitais, do testículo, do pênis, pelos pubianos, pelos axilares, um desenvolvimento da espécie humana. Próximo, acho que acabou. Mostrando de novo ali a posição que fica, né, dentro da pelve da mulher, a vagina, o útero, aquela região ali onde é que fica localizado os órgãos genitais da mulher, né? Isso tudo tem que ser falado. Lábios menores, orifício externo, orifício interno do útero, da vagina, do útero, ovário, etc. Tuba uterina e por aí vai. E mostrar todo o mecanismo de uma gravidez, como é que ela ocorre, como é que ela desenvolve. Isso é ciência, né? Próximo. Então, senhor presidente, eu fiz questão de fazer isso aí porque as pessoas ficam lendo na mídia uma coisa que não é verdade. Esse é o projeto. Esse é o projeto que nós tivemos a Câmara, com essa TV Câmara, está nos ajudando muito, porque isso vai ser reprisado, vai ser falado, as pessoas vão poder criticar, vão poder analisar o que está sendo colocado. Que está parecendo que eu estou fazendo um projeto aqui e que, se a gente aprovar um projeto aqui, a Câmara vai prejudicar um monte de profissional público, que nós somos aqui para prejudicar os outros. Isso não é verdade. Não teria essa intenção nenhuma. É lógico, já pedi desculpas aqui no primeiro projeto, eu não pensei, eu fiz aí uma coisa que podia realmente trazer um transtorno e fui chamado a atenção aqui pelos colegas e fiz a correção. Mas a essência do projeto é essa aí. Não tem aqui ninguém querendo prejudicar ninguém. O que nós mostramos aqui, estou tirando dúvidas aqui dos professores que me perguntaram se não poderia mais falar sobre essas figuras que eu mostrei aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fiorilo. Próximo vereador inscrito, vereador Charles Evangelista. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Vereador presidente, só me dirigir ao vereador Fiorilo, que nós vamos discutir, né, esse projeto dele em abril, né? Nós vamos ter condições de estar conversando mais sobre isso. Mas é importante lembrar que pornografia infantil é crime, em qualquer hipótese, né? Não tem que estar aqui, né? E para qualquer trabalhador, né? Para qualquer pessoa, né? Por isso que nós entendemos que não tem que ter um projeto aqui direcionado ao servidor público, municipal, né? Esse é o nosso questionamento, mas nós vamos discutir isso mais à frente.
Pela ordem, vereador João Coteca. Só confirmando a presença aí. Registrada a presença, vereador João Coteca. Com a palavra, vereador Charles Evangelista. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Vou declinar do uso da palavra. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui, hoje em pequeno número, numa questão polêmica, pelo visto, na ordem do dia, né? Eu queria, antes de mais nada, Excelência, fazer aqui um registro de uma maneira, assim, com muita preocupação, em função dos acontecimentos que cercaram, ou que vem cercando, por assim dizer, a caravana que o ex-presidente Lula faz por esses dias, desde a quinta ou sexta-feira da semana passada, ao sul do país. E eu imagino que, se não todos, quase todos tenham tomado conhecimento dos inúmeros casos de manifestações contrárias, que seria até, eu diria, saudável. Todo mundo tem o direito de se manifestar contra, a favor, né? Mas nós não podemos admitir aquilo que está se vendo no sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E olha que o presidente ainda vai ao Paraná. Foram registrados inúmeros casos de apedrejamento aos veículos, né, que transportam os passageiros, né, dessa caravana, são dirigentes do partido, o próprio ex-presidente, deputados, parlamentares, né, de estaduais e federais, senadores, né? E grupos de extrema-direita, milícias armadas, estão buscando o enfrentamento com militantes dos partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente em 2018, à presidência da República. Em um dos carros apreendidos, Excelência, pasme o senhor, foram encontrados inúmeros artifícios, né? Inúmeros bombas, né? Nenhuma bomba de guerra, né? Mas essas que são utilizadas aí como fogos de artifício, né? E que contém, naturalmente, explosivos, né? Ou seja, uma vez lançadas contra uma multidão, dependendo da inclinação do rojão, né, daquele que está manejando, ela cai no meio da multidão e faz feridos, né? Pode levar, inclusive, alguém à morte. Não sei se vocês se recordam, aquele cinegrafista da Bandeirantes que morreu fazendo a cobertura de uma manifestação em 2013, se não me falha a memória, né? Ele foi atingido por um rojão, não era uma arma, né? Não era um revólver, uma pistola, um fuzil, não, ele foi atingido por um rojão e, infelizmente, veio a óbito, né? Ontem, um dos dirigentes do PT foi atingido por uma pedra contundente, de maneira que a cabeça dele ficou enlameada de sangue, tal a gravidade do ferimento, né? Enfrentamento à mão, com indivíduos portando o chamado soco inglês, que é uma estrutura, né, metálica que se põe aqui no punho, né, de maneira que bate e o que encontrar pela frente vai ferir, vai romper a pele e vai quebrar o osso, né? Eu próprio, já há tempos atrás, fui ferido por um soco no qual o dono do punho estava usando um soco inglês, né? Então, e o pior, e o mais grave nessa história,
esses militantes, essa milícia que em geral se veste de preto, alguns com a identificação, com a marca, né, do candidato Bolsonaro, vem praticando essa violência toda com a aparente cumplicidade das forças de segurança desses dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque, naturalmente, se tivesse ali as forças de segurança fazendo uma espécie, peço a prorrogação, Excelência, uma espécie de cordão de isolamento, ou mais do que isso, estivesse buscando identificar e prender aqueles que praticam violência, esses fatos não estariam sendo narrados aqui por mim hoje, né? São fatos de extrema gravidade, porque imagine se a campanha eleitoral que se aproxima for pautada por esse tipo de violência. Imaginem, senhores, né? E aí, nós estamos falando de acontecimentos que se deram lá no sul do país. Mas quem garante que não vão se dar, que não vão acontecer aqui também, né? Os acontecimentos que nós assistimos aqui, infelizmente, na nossa Câmara Municipal, estiveram muito próximo disso, recentemente, né? Ou seja, toda a campanha eleitoral, em todos os quadrantes do país, está hoje, se não houver uma intervenção das forças de segurança e do Poder Judiciário, uma intervenção que eu me refiro no sentido de prevenir e de punir, né, com a prisão em flagrante delito, desse tipo de pessoa, desse tipo de militante, né? Isso foge totalmente, integralmente, aquilo que é tolerável numa campanha eleitoral, né? E faço esse alerta porque aqueles que têm mandato, aqueles que têm função pública, independente da ideologia e das filiações partidárias, eleitorais, têm obrigação de se dirigirem à sua militância, à população de modo geral, e pedir absoluta tolerância. Nós não podemos colocar lenha na fogueira, nós não podemos alimentar esse clima de animosidade que ameaça a integridade física das pessoas, né? E ameaça a democracia. Porque, na medida que as pessoas se sentem ameaçadas e tolhidas de se manifestarem, a porta fica aberta para aqueles que querem a volta da ditadura nesse país, né? Aqueles que querem, que pregam a existência de um governo forte, que, na verdade, não é forte nada, aquele que se sustenta através da arma nos regimes democráticos dirigindo o Estado que tem, por natureza, uma forma republicana. Eles são, em geral, os mais fracos. Eles são, em geral, os mais fracos. Se utilizam das armas justamente para se imporem através de um artifício que não é legal, não é constitucional, não é democrático, né? Então, esses acontecimentos têm que servir de exemplo. Hoje eu vi a ponderação de um site e um blog respeitado sugerindo ao ex-presidente que suspenda a caravana. Eu sou daqueles que defendem a continuidade da caravana, né? Porque nós não podemos também, os democratas não podem se curvar à vontade das minorias radicais, à vontade dos extremistas, sobretudo desses que impunham pedras, paus e armas, porque vários registros indicam a presença de pessoas armadas, né? Aí nos remetemos àquela discussão que estamos fazendo. Esse plenário não pode admitir pessoas empunhando arma, pessoas têm ou não porte de arma. Numa discussão democrática, num espaço de discussão política, você não pode permitir o ingresso de armas, porque cada um tem um comportamento, tem um nível de, digamos assim, de tolerância àquilo que entende como ofensa, né? A pessoa que se sente ofendida, seja por um argumento, seja até por um xingamento,
ela pode facilmente sacar a arma e atirar contra aquele que a agrediu, né? Ou que ela pensa que a agrediu. Às vezes também há confusão, né? Enfim, eu volto a fazer esse apelo para que a gente, dentro das nossas possibilidades, também procure prevenir e tirar a presença das armas nas discussões políticas, né? Nós não podemos, quem sabe, interferir na dinâmica brasileira, mas podemos interferir, sim, e dar exemplo a partir da nossa própria casa, né? Esse é o apelo que eu faço, concentrei a minha fala na avaliação desses casos, que me pareceram de extrema gravidade, e encerro fazendo essa pregação. Essa casa pode e deve dar exemplo para que a gente seja seguido pelo restante do Brasil. Por que não, né? Esse é o apelo que faço e agradeço à mesa pela tolerância e a atenção de todos. Meu muito boa noite. Parabéns, vereador Castelar. Passamos, então, à ordem do dia. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu tento ficar em silêncio. Juro que eu estava até me dando um sono aqui, mas eu vou falar sobre esse fato. O novo vereador que cobra a ação das polícias do Brasil é o mesmo que falou aqui para uma gama de pessoas que são trabalhadores do transporte de fora, que não era para procurar a força policial, que é inócua, não resolvia nada. E hoje cobra da Polícia Militar no Brasil para atuar a respeito dessas ações, que eu também não concordo, agressivas e tal. Mas também queria muito vê-lo quando tivesse aquelas ações, né, daquele grupo que acho que mudou teu nome, que tem faca, invade terra dos outros aí, não vou falar nem o nome. Eu queria muito que ele subisse ali também e fosse contra essas pessoas que utilizam de armas, pedaços de pau, para adquirir um bem que não faz parte deles. Então, precisa ter um pouco, né, de coerência dos dois lados. Acho que nenhum dos dois lados cabe agressão nem nada, nós estamos no processo democrático, mas temos que ter, né, um discernimento, às vezes, do que falamos, cobramos muita coisa, mas do outro lado não se cobra nada. Acho que todos têm que seguir o seu caminho. Eu acho que as forças policiais militares estão apoiando o Bolsonaro, do Exército também. Isso aí tem que ser aceito, e o Brasil, esse é o sistema democrático. Essa classe abraçou e eu acho que vai ser assim até o final, até outubro. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, vereador Castelar. Vou me dirigir, através de Vossa Excelência, ao colega que acaba de usar a palavra para proferir uma afirmação, fazer uma afirmação que, na verdade, é uma condenação da posição dele nessa casa. Ele e aí eu peço coerência a ele, porque ele vem defendendo o direito do uso de arma, do porte de arma, no interior desse plenário. Ele fez isso, não sou eu que falo, foi ele que fez, é só buscar aí o registro. E faz digamos assim, uma afirmação extremamente grave, porque ele está dizendo que as forças policiais estão, sim, apoiando o Bolsonaro, e vai ser assim até o final. E não vai, e diz que isso é democracia. Não é, não, Excelência. A utilização da violência no processo eleitoral é crime, é um atentado contra a Constituição, contra as liberdades, contra os direitos individuais coletivos, não é? Então, Vossa Excelência está precisando de uma aula de Constituição, de constitucionalidade, né? Não pode exercer função pública alguém que pensa como o senhor, no período que nós vivemos. Muito pela obrigado. ordem, o vereador Júlio já tinha solicitado. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, eu quero aqui apenas fazer uma observação. Eu, como Vossa Excelência sabe, eu moro no Bandeirantes, e nós da região Nordeste, nós passamos por momentos de tensão durante esses dias, porque o governo do Estado, há bastante tempo, já vem mudando a metodologia da prestação de serviço de segurança à população em Minas Gerais, trocando as unidades fixas pelas unidades móveis. E ali na região Nordeste nós temos a 31ª Companhia, e que atende a 27 bairros da nossa região e mais algumas cidades, inclusive. Na sexta-feira, nós nos deparamos com uma situação em que os móveis já estavam sendo até retirados lá da 31ª Companhia, uma companhia que Vossa Excelência se lembra, em 2010 nós lutamos para que ela permanecesse, ela era dentro do Bandeirantes, para que ela permanecesse ali na nossa região, ou pelo menos de forma estratégica ali na região Nordeste, né, de forma que pudesse atender tanto a Filgueiras, vereador Wagner,
quanto morador de Santa Terezinha. E, apenas para concluir, senhor presidente, eu quero aqui agradecer as ações dos deputados Noraldino Júnior, a deputada federal Margarida Salomão, o deputado Isauro Calais também foi muito sensível nessa questão, o vereador Wagner também se envolveu, a vereadora Ana pessoalmente, inclusive os nossos gabinetes se uniram para a gente ir para lá pintar, para a gente poder limpar, e a 31ª companhia voltou a funcionar hoje. Pela ordem, pela última vez, vereador Sargento Melo. Pois bem, sobre avaliar mandato, né, de quem merece ou não merece estar nessa casa, com certeza o nobre vereador não é a pessoa mais adequada, né, para falar sobre o meu mandato com o dele. Eu acho que eu tento ser aqui o mais natural possível, né, não finjo ser o que eu não sou. Agora, eu falo sobre as forças policiais que estão apoiando o Bolsonaro, é uma coisa democrática, forças militares, né? Ninguém aguenta mais esse país do jeito que está. E, às vezes, os militares querem isso, né? Respeito também quem não quer, isso é natural. Mas hoje eu percebo que a classe de policiais militares e militares do Brasil querem um choque de gestão e verificaram na figura do nobre deputado essa pessoa, não é isso? Pode ser que estejamos certos, pode ser que estejamos errados, mas só vamos saber se eles estiverem lá. Com certeza, aqueles que saíram não são as nossas salvações. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, deu uma intercalada aí, mas eu vou lá no vereador Júlio e cumprimentá-lo, os vereadores dessa casa que tiveram um trabalho importante aí para aquela 31ª companhia ali no Bom Crime. Tive, vereador Júlio, salvo engano, no ano de 2013, 2014, nós fomos lá com o prefeito Bruno à época e vários outros vereadores para reinaugurar aquela importante companhia de segurança ali das pessoas. E a gente ficou muito triste com essa possibilidade disso ter ocorrido, mas felizmente, graças a Deus, porque as pessoas querem, acima de tudo, saúde, educação, mas a segurança também é fundamental. Então, a manutenção dessa companhia ali naquele setor vai continuar, no nosso entendimento, dando uma segurança para as pessoas, não só do Bom Clima, para todo aquele entorno ali que envolve Bandeirantes, Santa Terezinha, Nossa Senhora das Graças, porque a polícia perto, no meu entendimento, é sinônimo de segurança. Então todos que estiverem envolvidos nesse projeto de manutenção da 31ª companhia lá foi muito importante e, graças a Deus, vamos continuar tendo aquela importante companhia no mesmo local. Parabéns a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, o meu colega de partido está tentando demonstrar, que eu acho que eu quero chamar a atenção, é que nós estamos entrando num viés perigoso nessa situação que está ocorrendo. O Lula tem feito caravana por todo o Brasil, muito bem recebido, aqui na região sul, especificamente no Rio Grande do Sul. O recrudescimento da luta de classe, porque nós vivemos uma luta de classe constante, fez com que um pequeno grupo de empresários, fazendeiros, né, ruralistas, fossem fazer um protesto, mas não um protesto em que fosse lá colocar faixa, falar alguma coisa do tipo, mas começaram a pegar em pedras e atirar nos ônibus que passavam de caravana. Inclusive, um ônibus de passageiro que estava no meio foi o mais atingido. Então, você imagina, né? Essas imagens estão rodando nas redes sociais, e, inclusive, já foram identificadas as pessoas, a maioria deles, porque sequer tentaram se esconder, né? Então, um ônibus podia ter estilhaçado e quebrado o para-brisa, acertado o motorista, certamente... Então, senhor presidente, só para poder concluir, esse recrudescimento da luta de classe é muito perigoso. E aí, sargento Melo, a burguesia, a classe rica, eles não vão para o enfrentamento, eles vão botar a polícia como bucha de canhão. São os senhores que vão sofrer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, eu quero aqui fazer aqui 2 comentários muito importantes para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa reunião. Primeiro, eu quero aqui convidar os nossos vereadores para amanhã, às 9 horas da manhã, lá no Hospital João Penido, nós vamos ter uma reunião para tratar da saúde das pessoas na região Nordeste. Então, eu conto com a presença de todos. E eu quero aqui parabenizar a comunidade Nordeste, né, que está tendo de volta aí a 31ª companhia. Quero aqui informar a todos os colegas vereadores e também, né, a nossa região Juiz de Fora, por intermédio
do nosso amigo deputado Noraldino Júnior, né? A companhia que outra hora estava ao final, está de volta aí para poder trazer segurança para toda a nossa comunidade. Parabéns aí o deputado, tem que ser justo em dizer isso. Quero aqui parabenizar e agradecer o deputado Noraldino Júnior por trazer de volta a 31ª Companhia de Polícia Militar. Só queria pedir a compreensão dos vereadores, nós temos uma audiência pública daqui a pouco, para a gente não esticar muito os pela ordem aqui, partimos para a ordem do dia, se for possível. Pela ordem. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, fazendo defesa aqui também, foi feita uma defesa, eu vou fazer uma defesa aqui do meu amigo vereador Sargento Melo. Eu acho que ele entendeu o viés que está tomando o país, a polarização que está sendo direcionada aí para as eleições, e de forma nenhuma ele é a favor de agressão, mesmo que seja o ex-presidente Lula ou qualquer membro do PT. Isso daí eu também não sou favorável de forma nenhuma. A gente é a favor, o vereador já falou diversas vezes, a favor da democracia. E em relação à segurança, o vereador Sargento Melo, eu até fiz uma postagem no Facebook, muito interessante. Sabe como que a gente conhece uma pessoa que é sem noção? É quando essa pessoa pede a desmilitarização da PM, mete o pau na PM, mas quando o bicho pega, eles ligam para o 190. Então, isso daí é importante também. Muito obrigado. Pela última vez, vereador Castelar. Continuar aqui respondendo o autor digamos assim, da defesa, né? Aquele que de fato sustenta. Vou deixar de lado aquele que se presta a ser uma espécie de assessor do aparato militar nessa casa. Excelência, ninguém pode defender a democracia e, ao mesmo tempo, advogar a tese do direito à manifestação armada contra os oponentes. Isso não é democracia, não é? Isso nos vai levar à ditadura, e é uma carnificina, aquilo que está sendo, de alguma forma, perpetrado por essas forças de direita, que, bem lembrou meu colega de bancada, estão sendo usados como bucha de canhão, porque, naturalmente, eles não vão deixar Bolsonaro vencer as eleições. Eles têm aqueles candidatos que têm mais afinidade com o projeto neoliberal. Então, parem de fazer papel de trouxas, porque não fica bem aqueles que têm vinculação com as forças de segurança se prestarem esse serviço. Aquele que serve às forças de segurança serve à população e à defesa da população. É isso que alguns têm que se convencer. Pela ordem, nós já temos duas vezes, vereador Sargento Melo. Falar sobre a bucha de canhão. Não, Sargento Melo, depois Vossa Excelência se manifesta amanhã na tribuna da Câmara sobre esse assunto. Vamos passar para a ordem do dia. Segunda-feira, 26 de março de 2018, 8ª reunião ordinária do terceiro período. Número 1, terceira discussão. Dispõe sobre vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para criança vítima ou filho de vítima de violência doméstica. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, agradecer aos pares mais uma vez na última votação desse projeto, pelo apoio e o voto aqui no nosso projeto. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, também, da mesma forma, parabenizar o vereador Cido por esse projeto magnífico. A gente recebe diversas reclamações também, vereador Cido, que as creches elas já não são usadas como deveriam ser, né? Mães pobres, vítimas, muitas das vezes, de violências domésticas, não têm o direito, e várias pessoas aí com condições chegando de carrão na creche para deixar suas crianças. Então, parabéns pelo projeto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Também cumprimentar o vereador Cido por esse importante projeto, mas deixar uma interrogação no ar, vereador Cido. Tomara, vamos torcer, dada a relevância e a importância desse projeto, que os nossos não menos competentes procuradores do nosso município não vão avaliar que isso é uma matéria que possa trazer qualquer tipo de vício, né? Vamos ter essa expectativa, vamos torcer, porque
É um projeto extremamente importante, relevante e que vai possibilitar essas mães, essas crianças terem uma condição mais digna com relação às vagas nas creches. Então, parabéns, e a expectativa é essa, que não seja objeto de veto e vamos ficar nessa torcida. Número 2, presidente. pela ordem, vereador Cido. Presidente, agradecer aos padres, vereador Chado, vereador Pardal. E, vereador Pardal, a gente também espera, nós temos esse entendimento, que ele realmente não dê lá inconstitucional na Procuradoria do município. No nosso entender, esse projeto ele deveria fazer parte de qualquer governo municipal, governo estadual e governo federal. Está no programa de governo dos executivos. Número 2, segunda discussão. Acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Autoria, vereador Sargento Melo. Pareceres já lidos. Quórum, maioria absoluta. Vice-vereador Charles Evangelista, Wagner Cido e Betão. Substitutivos de folha 45 e 46. O projeto está em discussão. Em discussão. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, o vereador Sargento Melo é o do megafone, né? Já fez uma modificação aqui, não permitindo a entrada de megafone ou outro que produz algum som, né? Que antes era nas dependências da Câmara, passou a ser no plenário da Câmara, né? Até aí, tudo bem. Só que depois, no projeto dele, ainda acrescenta que é proibido trazer faixas, cartazes, fixar cartazes. Eu acho um pouco exagerado essa medida. Eu gostaria de debater um pouco mais sobre essa questão aqui, ver o que a gente pode melhorar nessa discussão, né? Eu já fiz pedido de vista, não sei se algum vereador Castelar, poderia fazê-lo, para a gente não ter que fazer um pedido de sobrestamento aqui, para a gente poder ainda pensar um pouquinho mais nesse projeto. Se ninguém o fizer, eu vou pedir a palavra e vou pedir um sobrestamento da matéria. Mas se alguém puder fazer a gentileza. Pede vista alguém lá. Pela ordem, Silas. Pela ordem, vereador Castelar. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Castelar. Não, coisa rápida. Não, tem discussão. Pode sim, pode sim. Pode sim. Sem discutir a matéria, vou pedir vista do processo. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Coisa rápida. Na verdade, não proibi a entrada, não. A gente só proibiu madeiras que vêm nas faixas e tal. E lá no fundo nós acrescentamos, porque já teve colagem de algumas faixas, algumas coisas que deterioraram a parede lá na retirada. Então a pessoa pode trazer, ela não pode afixar, colar, que venha trazer o prejuízo ao material do povo, não é isso? Na verdade, isso aqui é o plenário, é de todos nós e do povo de Juiz de Fora. Então a pessoa pode vir, colocar o cartaz, levantar o cartaz, ficar à vontade. Só nós colocamos isso aí porque nós copiamos a doutora Cida até, né, doutora Cida, pegamos várias informações da senhora a respeito do Rio Grande do Sul, tem essa proibição justamente devido ao dano causado na estrutura do plenário. Só o pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Fiorilo. Senhor presidente, em tempo, a vereadora Ana pediu para justificar a ausência dela, que ela está lá representando na Câmara o troféu Mulher Cidadã. Justificada a ausência. Espera aí que eu voltei aqui. Número 3, segunda discussão. Dispõe sobre o acesso de carrinhos de bebê, pessoas obesas e pessoas com mobilidade reduzida no transporte público de Juiz de Fora. Pareceres já lidos. Quórum, maioria simples. Vice-vereador Kennedy. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão. Dispõe sobre o uso do solo nos loteamentos que menciona. Projeto de lei, autoria vereador Zé Márcio, quórum maioria absoluta. Vice-vereador Wagner de Oliveira. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Eu peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste. O nosso projeto de lei, ele é similar a um projeto já aprovado aqui anteriormente, que já virou lei nessa casa, que restringe a alguns loteamentos, alguns usos
e algumas atividades. Foi solicitado pela Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto. Eu pediria o pessoal para colocar a imagem. Ali está a imagem, é a outra, anterior. Esta. Ali está a imagem do local, então é o loteamento lá embaixo, à esquerda, Jardim da Serra, com a BR ao meio. Ao lado, o loteamento Novo Horizonte, a pista do aeroporto e 3 loteamentos pequenos ali que compõem esta região. Então, a Associação de Moradores não pôde estar aqui presente hoje, porque foi falha nossa mesmo, com outras questões não poder mobilizar, mas vai estar aqui presente amanhã, fez esse pedido para que fosse restrito ali o uso de prédios multifamiliares, tendo em vista que é uma região de granjeamentos, bairro Novo Horizonte, Jardim da Serra, foram projetados e tem a infraestrutura voltados para a área de granjas, com terrenos maiores, e usos também, alguns usos comerciais. Lei semelhante foi aprovada para loteamentos em São Pedro, em legislações passadas. Esse projeto foi ao Compur e o Compur deu parecer favorável. E o parecer do Compur diz o seguinte, bom, diz o Compur, considerando que os loteamentos tratados são loteamentos abertos e articulados com a trama viária da região, bem como apresentam articulação com outros loteamentos, considerando que se trata de loteamentos, não se trata de loteamentos fechados, considerando a dificuldade, solicitamos a identificação, primeiro, confirmações das restrições, identificação dos loteamentos, com esse mapa a gente vai juntar amanhã, e solicitou que a gente excluísse do texto original o loteamento Granjas do Bosque, que já tem essa restrição. Então, é um projeto de lei semelhante ao que a gente já tem aprovado para alguns loteamentos. A Associação de Moradores dessa região do bairro Aeroporto vai estar aqui amanhã, o seu presidente Henrique Tilman e os demais diretores vão estar aqui presentes amanhã, se aprovado hoje em primeira discussão, acompanhando a segunda votação. Peço aos pares voto favorável em primeira discussão. Obrigado. O projeto está em discussão. Pela ordem Castelar. Vereador Vanso Castelar. Não seria o caso da gente aguardar, então, até amanhã para... Se bem que amanhã eles vão fazer uso da tribuna livre, excelência? Me parece que não, né? Sei. Vamos aguardar até amanhã. Eu peço a palavra, excelência. Com a palavra, vereador Vanso Castelar. Vou pedir vista do processo com o compromisso de retornar com ele amanhã. Muito obrigado. O pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão. Altera a Lei 6.910, quanto ao uso e ocupação do solo, granjeamento Granjas Guaruá, no bairro Grama. Vistas, autoria vereador Zé Márcio, vice-vereador Júlio Obama Júnior. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, até para tentar organizar a cidade e evitar essa bagunça que, às vezes, por exemplo, bares infratores cometem, esse é um projeto de lei também a pedido da Associação de Moradores do bairro Guarujá. Eu pediria que colocasse ali o mapa. Essa associação também vai estar aqui. Esse bairro Guarujá é um granjeamento que tem na região de Grama, após o bairro Grama, atrás daquele segundo motel que tem lá antes da polícia rodoviária. Kingston. Beleza. Então, ali é o granjeamento. É um granjeamento onde as ruas, a maioria nem calçamento tem, são ruas de terra e áreas enormes, são áreas enormes. E também
por solicitação dessa associação de moradores, a gente fez um projeto de lei restringindo a ocupação ao uso residencial. Tá? Também vão estar aqui amanhã e eu pediria voto favorável aos pares. O Compur deu parecer favorável, indicando que é uma direção que o plano diretor está tomando para aquela região, para que os senhores entendam. Aquela linha verde lá, me parece que é a MG, que vai em direção ao bar, e esse granjeamento é logo após grama. Na realidade, é garantir que esse granjeamento tenha o uso e ocupação compatível com a sua infraestrutura, com a sua para que foi projetado. É uma pena a vereadora Ana não está aqui, mas amanhã ela vai estar. É um encaminhamento que foi feito a ela também, ela poderia também repassar aos senhores. Peço voto favorável, da mesma forma, apresentando em segunda votação o substitutivo. Obrigado. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Wagner. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner. Como um acordo com o vereador Júlio Obama, nós dois estamos pedindo vista para estudar o projeto. Obrigado. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu já conheço esses dois projetos do vereador Zé Márcio. Acho que é um projeto interessante, que vai atender muito às comunidades da qual ele está aqui apresentando essas modificações no uso do solo, ainda com o aval do Compur, que é muito importante. Mas, vereador Zé Márcio, eu estou assim com uma dúvida. Nós apresentamos recentemente, vereador Júlio Obama Júnior, um projeto de lei para regularizar esses imóveis de fora, né? São centenas e milhares, até que a própria administração poderia ganhar até o dobro em cima do IPTU, porque são tantas casas, vereador Sargento Melo, que não são tributadas dentro do nosso cadastro. Então, assim, me foi solicitado que eu fizesse a retirada até que o plano diretor pudesse vir e criasse esse mecanismo e pudesse adequar também esse projeto de lei nosso. Assim, eu não estou entendendo isso, né? Porque vou votar com o vereador Zé Márcio nos dois projetos, porque atende a demanda dessas duas comunidades, tanto lá no Guarujá, bem como também no Novo Horizonte, né? Já concluindo, senhor presidente. Mas eu acho que são centenas e milhares de pessoas de fora, vereador Charles, que precisam também ter a oportunidade de regularizar seu imóvel. Assim, retira esse e estamos apresentando outros tantos também. Importantes projetos, mas a regularização também em prol da população de fora. Obrigado, senhor presidente. O vereador Wagner vai liberar para amanhã. Então, peço ao Zé Márcio, avise a comunidade que não estará na pauta de amanhã o que trata do Guarujá. Obrigado, senhor. Número 6. Primeira discussão. Dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de mídias audiovisuais sobre a prevenção às drogas, álcool e seus malefícios na abertura de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais, realizados em locais privados no âmbito do município de Juiz de Fora. Autoria, vereador Charles Evangelista, vice-vereadores Betão, Sheila, Marlon, Sargento Melo, Fiorilo, Adriano e Wagner. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Cido. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido. Senhor presidente, a pedido do autor, eu peço vista do processo sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão. Dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e territorial no sistema municipal de planejamento do território e revisão do plano diretor de Juiz de Fora. Mensagem do executivo, quórum maioria absoluta. Vice-vereadores Fiorilo, Adriano Miranda, André Mariano, Wagner de Oliveira. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal.
Senhor presidente, sem discussão, peço vista da matéria. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só justificar aqui minha ausência na terceira reunião ordinária, dia 19 de março. Número 8. Primeira discussão. Dispõe sobre a concessão de exploração de serviço público do restaurante popular e da outras providências. Mensagem do Executivo. Vice-vereador Wanderson Cancelar. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. O Betão vai pedir vista. Você quer falar mesmo assim? Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público presente e, especificamente, vereador Betão. O que diz esse projeto de lei? É uma mensagem do Executivo, cujo texto é: dispõe sobre a concessão de exploração de serviço público do restaurante popular e da outras providências. Projeto de autoria do Executivo. A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a outorgar, a título oneroso, concessão para a exploração de serviço público do restaurante popular. Artigo 2º. A concessão dos serviços de que trata a presente lei será outorgada sempre mediante processo licitatório sobre a modalidade de concorrência, obedecida a legislação aplicável à matéria. Por que enviar esse projeto para cá dizendo que o Executivo vai poder, ele tem que fazer uma licitação pública para exploração do restaurante? Por quê? A Lei Federal 9.074 e o artigo 26, inciso 4 da Lei Orgânica, exige que o Legislativo autorize o município a fazer isso. Os restaurantes já funcionam, já tem a empresa que ganhou a concessão, essa concessão ela vence em setembro, e para abrir uma nova licitação, para uma nova empresa ganhar, a lei federal e a lei orgânica exige que o Legislativo autorize o Executivo a fazer isso. Se os senhores me perguntarem, mas isso foi feito lá atrás, quando o restaurante começou a funcionar, não sei. Mas agora, o jurídico da Prefeitura entende que deve ter esse rito de aprovar essa lei, que ela é simples nisso. Ela está autorizando o Executivo a abrir a licitação para fazer a concorrência para explorar o restaurante. Por que esse projeto vem agora? Em setembro vence o contrato da atual empresa. E essa licitação, ela tem que ficar 90 dias lá, um tempo público, a concorrência tem. Então, por isso que é a previsão de fazer agora. O projeto de lei que a gente está discutindo hoje é isso. Ele fala assim, é o prefeito autorizar a outorgar o título oneroso concessão. Então, o prefeito vai poder contratar uma empresa para explorar o restaurante popular, como já é feito e como é feito no Brasil inteiro. Artigo 2º. A concessão do serviço público de que trata essa lei, sempre mediante processo licitatório, ou seja, seguindo todo o regramento de uma licitação pública. É esse o projeto de lei que peço aos pares voto favorável. Obrigado. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Betão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Betão. Peço vista, sem discussão, senhor presidente. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, apreciação preliminar do regimento interno, artigo 94. Estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas municipais. Autoria vereador Betão. Vistas vereadores Zé Márcio, Marlon, André Mariano, Wagner de Oliveira, Adriano, Júlio Obama, Kennedy. Usou da palavra vereador Betão. A apreciação preliminar está em discussão. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Pediria ao vereador Antônio Aguiar que fizesse vista nesse projeto, por favor, para mim, a pedido do Executivo. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, a pedido do líder do governo, eu peço vista da matéria sem discussão. Pedido de vista em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 10. Apreciação preliminar, artigo 94 do Regimento Interno. Institui no município de Juiz de Fora o Banco Municipal de Órteses e Próteses e Aparelhos Locomotores para atendimento às pessoas com deficiência. Autoria, vereador Cido Reis. Vice-vereadora Ana Rossignoli. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, sem discussão, peço vista da matéria. Obrigado. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a presente reunião. Lembrando aos vereadores que agora às 19h nós temos audiência pública sobre o tema do autismo. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Só queria agradecer o empenho aí do deputado Noraldino e da deputada Margarida Salomão no empenho feito nas ligações às quais nós fizemos aquele dia. Todos os vereadores e as pessoas envolvidas. Então, eu queria agradecer pelo empenho aí e a retomada da 31 ao local dela de origem. Pela ordem. Pela ordem, Charles. Senhor presidente, só saudar a presença do meu amigo, radialista e pastor Rodrigo de Oliveira, que está nos prestigiando aqui hoje. Estamos encerrando a presente reunião.